O monasticismo cristão do século IV é bem fascinante. Foi nesse período que o movimento começou a se consolidar, especialmente no deserto do Egito, com figuras como Santo Antão, que é considerado um dos pioneiros do monasticismo eremita. Também é o século em que São Pacômio organiza as primeiras comunidades monásticas, né, criando uma regra que serviu de modelo para muitos outros monges. É um período super rico em termos de espiritualidade e organização da vida religiosa. Claro, Santo Antão, também conhecido como Antão do Deserto, viveu entre aproximadamente 251 e 356. Ele é famoso por ter abandonado todos os bens materiais e ido viver no deserto em busca de uma vida de contemplação e oração, inspirando muitos outros a seguirem seus passos. A principal fonte sobre a vida de Santo Antão é a obra chamada Vida de Santo Antão, escrita por Atanásio de Alexandria, que foi um grande defensor do cristianismo na época. Esse texto é considerado uma das primeiras biografias cristãs e teve uma enorme influência na disseminação do ideal monástico. Além disso, há menções a Santo Antão em outros escritos de autores da época, como Jerônimo e Rufino. No contexto do monasticismo cristão do século IV, essa retirada da vida mundana significava se afastar das distrações e tentações do mundo, como o convívio social intenso, as riquezas materiais e as preocupações cotidianas. Os monges buscavam, assim, uma vida de simplicidade, oração e contemplação, acreditando que isso os aproximava mais de Deus e lhes permitia viver de acordo com os ideais do Evangelho de forma mais plena e autêntica. Com certeza, o Egito era um grande centro de saber e espiritualidade nesse período, e a escola de Alexandria era famosa por sua erudição teológica e filosófica. É interessante notar que o monasticismo egípcio também se beneficiou desse ambiente intelectual, embora os monges buscassem um afastamento do mundo. Essa conexão com Alexandria ajudou a moldar a teologia cristã, criando um elo entre o pensamento mais contemplativo dos monges do deserto e a tradição intelectual e teológica da cidade. O monasticismo se espalhou para o Ocidente principalmente através das obras e das viagens de alguns monges e líderes religiosos. Um exemplo importante é João Cassiano, que viveu no Egito, absorveu a espiritualidade monástica oriental e depois levou esses ensinamentos para a Gália, onde fundou mosteiros e escreveu obras que influenciaram muito o monasticismo ocidental. Além disso, as traduções das obras de Atanásio sobre Santo Antão também foram muito lidas no Ocidente, ajudando a popularizar o ideal monástico. Com o tempo, o movimento foi se adaptando às realidades locais, dando origem a diferentes tradições monásticas na Europa. Exatamente. O século IV foi um período de grandes transformações para o cristianismo, né? Com o Edito de Milão, em 313, o cristianismo deixou de ser perseguido e começou a se tornar a religião dominante do Império Romano. Nesse contexto, muitos cristãos sentiram a necessidade de buscar uma forma de vida mais austera e dedicada, o que contribuiu para o surgimento e a expansão do monasticismo. Eusébio de Cesareia é conhecido como o pai da história da igreja, porque ele escreveu a primeira história abrangente do cristianismo, desde os tempos dos apóstolos até o início do século IV. Ele também foi um grande defensor do imperador Constantino e escreveu uma biografia dele. Eusébio é uma fonte valiosa para entendermos esse período de transição do cristianismo, e ele também teve um papel importante nos debates teológicos da época, inclusive no contexto do Concílio de Nicéia. A história eclesiástica de Eusébio de Cesareia foi escrita ao longo de vários anos, mas a versão final é geralmente datada por volta do ano 324. Ao longo do tempo, ele fez algumas revisões e acréscimos, especialmente conforme novos eventos iam acontecendo na igreja. Isso mesmo, a versão final da obra de Eusébio foi concluída pouco antes do primeiro concílio de Nicéia, que aconteceu em 325. Isso significa que a obra dele oferece um panorama bem completo da história da igreja até aquele momento crucial, quando muitos debates teológicos importantes estavam em andamento. Atanásio de Alexandria foi uma figura central na igreja do século IV. Ele é mais conhecido por sua defesa vigorosa da doutrina da Trindade,
contra o arianismo, uma crença que negava a divindade plena de Cristo. Atanásio participou ativamente do Concílio de Nicéia em 325 e mais tarde se tornou bispo de Alexandria. Ele enfrentou vários períodos de exílio por causa de suas posições teológicas, mas deixou um legado importante, incluindo a famosa biografia de Santo Antão, que influenciou muito o monasticismo. Isso mesmo, Atanásio foi um dos grandes defensores do uso do termo homoousios, que significa da mesma substância ou da mesma essência. Esse termo foi crucial no Concílio de Nicéia para afirmar que Jesus Cristo é consubstancial ao Pai, ou seja, que ele compartilha da mesma essência divina. Isso foi fundamental para combater o arianismo que sugeria que Jesus era de uma substância diferente e inferior à do Pai. Na época do Concílio de Nicéia, o grego era a principal língua do Império Oriental e também a língua mais usada na teologia cristã, especialmente nos grandes centros como Alexandria e Antioquia. O latim, por outro lado, era mais predominante no Ocidente, especialmente em Roma e nas regiões sob influência romana. Então, muitas das decisões e termos teológicos de Nicéia foram formulados em grego e posteriormente traduzidos para o latim, conforme a igreja foi se consolidando também no Ocidente. Nicéia ficava na região da Ásia Menor, no que hoje é a Turquia, e é bem mais perto de Constantinopla, que atualmente é Istambul. Comparada a Roma, Nicéia está bem mais ao leste, então podemos dizer que geograficamente ela está muito mais próxima de Constantinopla do que de Roma. As ideias de Atanásio foram consideradas ortodoxas dentro da tradição cristã. Ele foi um dos grandes defensores da doutrina que acabou se tornando oficial no Concílio de Nicéia, especialmente com relação à divindade de Cristo. Embora ele tenha enfrentado oposição e tenha sido exilado algumas vezes, suas posições foram fundamentais para o desenvolvimento da teologia cristã ortodoxa. Ele é venerado como santo tanto pela Igreja Católica quanto pela Igreja Ortodoxa. Hilário de Poitiers foi um bispo e teólogo muito importante no século IV, especialmente no Ocidente. Ele é conhecido como o Atanásio do Ocidente por ter defendido com firmeza a doutrina da Trindade contra o arianismo. Ele escreveu várias obras teológicas importantes, como o Tratado sobre a Trindade. Além disso, ele também teve um papel fundamental na consolidação do cristianismo da Gália, que hoje é a França. Sim, exatamente. Hilário de Poitiers escreveu suas obras em latim, o que foi fundamental para a teologia cristã no Ocidente. As obras dele ajudaram a consolidar a terminologia teológica em latim e tiveram uma grande influência sobre o desenvolvimento da teologia ocidental, especialmente no contexto da luta contra o arianismo. Sim, um dos livros mais importantes de Hilário de Poitiers é justamente o tratado chamado Sobre a Trindade, no qual ele defende a natureza divina de Cristo e combate o arianismo. Outra obra relevante é o comentário sobre o Evangelho de Mateus, que é um dos primeiros comentários em latim sobre esse evangelho. As obras dele foram bastante influentes para a teologia ocidental, ajudando a moldar o pensamento cristão da época. Os três grandes teólogos conhecidos como os pais da Capadócia são Asílio de Cesareia, Gregório de Nissa, que era irmão de Basílio, e Gregório de Nazianzo, que era um grande amigo deles. Eles tiveram um papel fundamental na formulação da doutrina da Trindade e no combate às heresias da época, sendo figuras muito importantes nesse período da história da Igreja. Exatamente. Os pais da Capadócia tiveram uma influência enorme na formulação da teologia que foi reafirmada no Segundo Concílio de Constantinopla em 381. Eles aprofundaram a compreensão da Trindade, explicando melhor a relação entre as três pessoas divinas e ajudando a consolidar a ortodoxia cristã. O trabalho deles foi essencial para dar uma base teológica sólida para a Igreja nesse período. Basílio de Cesareia foi uma figura extremamente importante na igreja do século IV. Ele era conhecido tanto por sua profunda teologia quanto por seu compromisso com a vida monástica e o cuidado com os pobres. Ele é famoso por ter escrito uma regra monástica que influenciou muito o monasticismo oriental. Além disso, Basílio foi um grande defensor da ortodoxia nicena, combatendo o arianismo e ajudando a estabelecer a doutrina da Trindade. Ele também se destacou como um grande orador e um líder carismático em sua comunidade.
Sim, ele tinha um irmão famoso que era Gregório de Nissa. Assim como Basílio, Gregório de Nissa também foi um importante teólogo e é considerado um dos pais da Capadócia. Os dois, junto com Gregório de Nazianzo, tiveram um papel fundamental na formulação da teologia trinitária. Gregório de Nissa também é conhecido por suas contribuições filosóficas e espirituais. Cada um dos pais da Capadócia deixou um legado literário bem importante. Masílio de Cesareia é famoso pela sua obra chamada Sob o Espírito Santo e também pelas suas regras monásticas que influenciaram muito o monasticismo oriental. Gregório de Nissa é conhecido por obras como A Grande Catequese e A Vida de Moisés. Já Gregório de Nazianzo é famoso por seus discursos teológicos, conhecidos como os discursos teológicos, além de suas inúmeras cartas e poesias. Juntas, essas obras ajudaram a moldar a teologia cristã de forma duradoura. O pelagianismo foi uma doutrina que surgiu no final do século IV e início do século V, associada a Pelágio, um monge britânico. Ele defendia que os seres humanos têm a capacidade de escolher o bem sem a necessidade da graça divina, o que ia contra a ideia de que a graça de Deus é essencial para a salvação. Essa visão foi considerada herética pela Igreja, especialmente por pensadores como Agostinho de Hipona, que argumentava que a graça de Deus era indispensável para superar o pecado original. O pelagianismo com certeza. O pelagianismo realmente enfatiza o livre-arbítrio humano e a capacidade das pessoas de escolherem o bem por si próprias, o que, de certa forma, valoriza muito a responsabilidade individual. Esse debate entre graça e livre-arbítrio gerou muitas discussões teológicas na época e acabou ajudando a moldar a forma como a igreja entendia a relação entre a vontade humana e a graça divina. Um dos principais opositores do pelagianismo na época foi Santo Agostinho. Ele argumentava que, devido ao pecado original, a natureza humana estava corrompida e, portanto, as pessoas não conseguiriam alcançar a salvação apenas por suas próprias forças. Ele defendia que a graça de Deus era absolutamente necessária para que o ser humano pudesse escolher o bem de forma verdadeira e duradoura. Outro argumento forte era que a dependência da graça não diminuía o livre-arbítrio humano, mas sim o elevava, permitindo que as pessoas fossem verdadeiramente livres para escolher o bem com o auxílio divino. Apolinário de Laodiceia foi um teólogo do século IV que acabou ficando conhecido por uma controvérsia cristológica. Ele defendia que em Jesus, o Logos divino teria substituído a mente humana, ou seja, que Cristo não teria uma alma racional humana completa. Essa ideia foi considerada problemática porque comprometia a humanidade plena de Jesus, e por isso a doutrina de Apolinário foi considerada herética no Concílio de Constantinopla em 381. Exatamente, é isso mesmo. O primeiro concílio de Nicéia, em 325, focou principalmente na divindade de Cristo, afirmando que ele era consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância divina. Já o segundo concílio, em Constantinopla, em 381, além de reafirmar a divindade de Cristo, também abordou questões sobre a humanidade de Jesus, como no caso da controvérsia apolinarista, garantindo que ele era plenamente humano e plenamente divino. É muito interessante ver como esses concílios foram complementando o entendimento da cristologia ao longo do tempo. A questão das duas naturezas de Cristo, ou seja, a natureza divina e a natureza humana coexistindo em uma só pessoa, foi aprofundada mais tarde, principalmente no Concílio de Calcedônia, em 451. O segundo Concílio de Constantinopla, em 381, focou mais em reafirmar as conclusões de Biceia e também em condenar heresias como o apolinarismo e o macedonianismo. Foi um processo gradual até que a Igreja formulasse completamente a doutrina das duas naturezas de Cristo. O primeiro concílio de Nicéia aconteceu em 325 e o segundo concílio de Constantinopla foi em 381. Então a diferença é de 56 anos entre os dois concílios. Nesse período, a Igreja passou por muitas discussões teológicas e consolidações doutrinárias, o que foi fundamental para o desenvolvimento da teologia cristã.
Sim, exatamente. Esse intervalo de pouco mais de meio século significa que várias questões teológicas e desafios foram sendo debatidos ao longo de uma ou duas gerações. Isso permitiu que a igreja fosse refinando e amadurecendo suas doutrinas, acompanhando as novas questões que iam surgindo ao longo do tempo. Nesse período, havia alguns séculos principais de desenvolvimento do cristianismo. A Alexandria, no Egito, era um grande século teológico e intelectual. Antioquia, na Síria, também era um polo muito importante, conhecida por sua abordagem mais literal das escrituras. Constantinopla, que se tornou a nova capital do Império Romano, também ganhou destaque como centro cristão. E, claro, Roma, que já era um centro de autoridade apostólica e tinha um papel fundamental na consolidação da fé. Esses centros, cada um com suas características próprias, foram cruciais para o desenvolvimento e a disseminação do cristianismo. Artago foi sim um centro muito importante, especialmente no cristianismo ocidental. Antes mesmo de Santo Agostinho, ela já tinha uma tradição cristã bem consolidada e uma forte produção teológica. Então, a importância de Cartago não se deve apenas a Agostinho, embora ele tenha, sem dúvida, elevado ainda mais o prestígio da cidade em suas obras e sua influência. Agostinho foi influenciado por diversos pensadores e pregadores ao longo de sua jornada. Um dos mais importantes foi Ambrósio de Milão, cujo carisma e oratória impressionaram Agostinho e o ajudaram em sua conversão ao cristianismo. Além disso, ele também foi influenciado pelas obras de Platão e dos neoplatônicos, que moldaram muito da sua filosofia. Outro nome importante foi Cícero, cuja obra despertou em Agostinho o amor pela filosofia e pela busca da verdade. Agostinho foi para Milão porque, na época, ele trabalhava como professor de retórica e Milão era um importante centro político e cultural do Império Romano Ocidental. Ele foi nomeado para ensinar lá e foi justamente durante esse período em Milão que ele conheceu Ambrósio e começou a se aproximar mais do cristianismo, culminando na sua conversão. Sim, existe uma data aproximada. A conversão de Agostinho é geralmente situada no ano de 386. Foi nesse ano que ele teve aquela experiência marcante no jardim, quando ouviu a famosa frase "Toma e lê", que o levou a ler um trecho da Carta aos Romanos, de Pailo, e que foi decisivo para sua decisão de se converter. Então a gente costuma marcar a conversão dele por volta desse ano. Isso mesmo, Agostinho relata essa experiência de conversão de uma forma bem detalhada no livro Confissões. Ele descreve esse momento de angústia e música espiritual e como a leitura daquele trecho da Bíblia transformou a vida dele. É um dos trechos mais conhecidos e emocionantes da obra. João Crisóstomo foi um importantíssimo padre da Igreja do século IV, conhecido especialmente por sua eloquência na pregação, o que lhe rendeu o apelido de Crisóstomo, que significa boca de ouro. Ele foi arcebispo de Constantinopla e era muito conhecido por suas homilias e escritos que enfatizavam a moralidade, a justiça social e a interpretação das escrituras. Ele também enfrentou vários desafios político em conflitos durante seu tempo como bispo, mas deixou um legado teológico e pastoral muito significativo. Teodoro de Mopsuestia foi um importante teólogo e bispo do final do século IV e início do século V. Ele é conhecido como um dos grandes representantes da escola de Antioquia, que enfatizava uma interpretação mais literal e histórica das escrituras, em contraste com a abordagem mais alegórica de Alexandria. Teodoro teve uma influência enorme na teologia, mas algumas de suas ideias foram posteriormente consideradas controversas e condenadas, especialmente no que diz respeito à natureza de Cristo. Ainda assim, ele é lembrado como um grande pensador da sua época. Exatamente. A escola de Antioquia, da qual Teodoro de Mopsuestia foi um grande representante, tinha essa abordagem mais histórica e literal da interpretação bíblica, focando muito no contexto humano e real das escrituras. Isso contrasta com a abordagem de Alexandria, que era mais alegórica e simbólica. Então, de fato, Teodoro deu continuidade a essa tradição mais ocidental da hermenêutica bíblica. O Édito de Tessalônica, proclamado em 380 pelo imperador Teodósio I, tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Isso foi um passo
além do que havia sido feito pelo Édito de Milão, que apenas havia concedido liberdade de culto, com o Édito de Tessalônica, o cristianismo passou a ser a religião dominante e oficial, e as demais religiões pagãs começaram a ser desencorajadas e até perseguidas em alguns casos. Isso consolidou ainda mais a posição do cristianismo na sociedade romana. Sim, exatamente. A divisão do Império Romano após a morte de Teodósio I, em 395, com o Império do Ocidente e o Império do Oriente, administrados por seus dois filhos, realmente acabou prenunciando a separação mais definitiva que viria depois. O Império Romano do Ocidente acabou caindo em 476, enquanto o Império Romano do Oriente, que a gente conhece como Império Bizantino, perdurou por muitos séculos. Então, essa divisão administrativa realmente marcou um caminho para a separação futura. Jerônimo é mais conhecido pela tradução da Vulgata, que foi realmente o trabalho monumental, mas ele também teve uma relevância enorme em outras áreas. Ele foi um estudioso muito dedicado, escreveu diversas obras teológicas, comentários bíblicos e também se envolveu em várias controvérsias teológicas da época. Ele era uma figura muito influente, com uma vasta correspondência e uma atuação bem ampla no cenário da igreja do seu tempo. É impressionante como o cristianismo cresceu rapidamente ao longo do século IV. Se no início do reinado de Constantino os cristãos representavam cerca de 10% da população do império, com as medidas adotadas por Teodósio e a oficialização do cristianismo, a maioria da população do império já se identificava como cristã no final do século IV e início do século V. Ou seja, o cristianismo realmente se tornou a religião predominante em pouquíssimas décadas. Isso mesmo. Em menos de um século, o cristianismo passou de uma minoria para se tornar a religião predominante no Império Romano, o que é um crescimento realmente impressionante. Esse crescimento foi impulsionado não só pelas políticas dos imperadores, mas também pela atuação das comunidades cristãs, dos teólogos e dos líderes religiosos da época. Com certeza, essa transição não foi simples. Houve muitos conflitos e tensões, já que o Império Romano tinha uma longa tradição de cultos pagãos e uma diversidade religiosa muito grande. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial, muitos templos pagãos foram fechados e houve resistência de parte da população. Então foi realmente um período de adaptação e de bastante conflito cultural e religioso. Sim, exatamente. O final do século IV e o início do século V foram marcados por um enfraquecimento do poder imperial, especialmente no lado ocidental do Império Romano. Houve muitas invasões de povos germânicos, crises econômicas e uma série de fatores que levaram à queda do Império do Ocidente em 476. Então, esse período foi mesmo de grandes transformações, tanto políticas quanto religiosas. Agostinho realmente se destacou porque ele conseguiu sintetizar e aprofundar muitos dos debates teológicos que estavam acontecendo na época. Ele trouxe uma contribuição enorme em temas como a graça, o pecado original, a natureza de Deus, a relação entre fé e razão, e a forma como ele escrevia, com uma profundidade filosófica e uma sinceridade pessoal muito forte, fez com que ele se tornasse uma referência e uma autoridade para gerações futuras. Então ele acabou se tornando um ponto de convergência para a teologia da época e dos séculos seguintes. Claro, entre as obras mais importantes de Agostinho, a gente tem as Confissões, que é uma autobiografia espiritual onde ele narra a sua jornada de conversão e reflexões teológicas. Tem também a Cidade de Deus, que ele escreveu em resposta à queda de Roma, onde ele fala sobre a história da humanidade como uma luta entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. E tem também o De Trinitate, ou sobre a Trindade, onde ele explora profundamente o mistério da Trindade. Essas obras, entre outras, tiveram um impacto enorme na teologia cristã. Com certeza, o saque de Roma em 410 pelos visigodos foi um evento muito impactante e abalou profundamente a confiança que se tinha na estabilidade do Império Romano no Ocidente. Agostinho escreveu A Cidade de Deus justamente para responder a essa crise, mostrando que
a verdadeira cidade dos cristãos não era uma cidade terrena, mas sim a cidade celestial. E apesar de não ter sido exatamente o fim do império, foi um sinal de que tempos de grandes mudanças estavam chegando. É verdade, as Confissões de Agostinho são uma das primeiras autobiografias da literatura ocidental. Ele foi inovador ao escrever de forma tão pessoal, refletindo sobre suas experiências, suas lutas internas, seus pecados e sua busca por Deus. Essa abordagem íntima e introspectiva influenciou muitos escritores e pensadores ao longo dos séculos. Sim, Agostinho realmente tem uma reflexão muito profunda sobre o tempo, especialmente no livro 11 das Confissões. Ele fala sobre o tempo como algo que existe na mente humana, com o passado, presente e futuro, e também sobre a eternidade de Deus que está fora desse tempo humano, e essa ideia de que a história tem um começo, um desenvolvimento e um fim também está muito presente na Ibra Dei, especialmente na Cidade de Deus, onde ele coloca a história humana dentro de um plano divino maior. Ele realmente deu uma contribuição incrível para essa forma de entender o tempo e a história. Agostinho foi bem pioneiro ao propor essa visão de história linear, porque até então muitas culturas e filosofias viam o tempo de maneira cíclica, em que os eventos se repetiam indefinidamente. Já Agostinho, influenciado pela tradição judaico-cristã, coloca a história como uma narrativa com um ponto de partida e um desfecho final, o que trouxe uma nova maneira de entender o papel do ser humano no tempo e na história, dando um sentido de propósito e direção para a trajetória humana. De certa forma, a gente pode dizer que com Agostinho a teologia cristã antiga alcançou um ponto culminante, porque ele realmente consolidou muitas ideias e abriu caminho para a teologia medieval. Mas, claro, a teologia continuou se desenvolvendo ao longo dos séculos, mas o legado de Agostinho foi realmente um marco que influenciou profundamente a teologia posterior.